Na análise de hoje, nós vamos traduzir em linguagem o que a imagem do Everaldo transmite. Analise comigo e repare a quantidade de círculos que há em sua face, a começar pelo próprio cabelo e pela linha capilar. Você vê também que as sobrancelhas, os olhos, apesar de serem ascendentes, também são arredondados. Você percebe a própria orelha bem arredondada e a parte do terço inferior com a barba também traz muitas curvas. Antes mesmo dele abrir a boca, eu já sei que o lado emocional dele é muito aflorado. O sentimentalismo é mais evidente. Apesar do design estar bem bonito do cabelo, bem feitinho, mas o importante é você saber o que essa imagem está transmitindo. Agora, vamos dizer que na verbalização ele diga que as pessoas não dão muita credibilidade no trabalho dele, que acham ele meio bobo, meio passivo, e ele pretende mudar essa imagem. Ele quer passar mais virilidade, ele quer se sentir mais seguro com as mulheres, no relacionamento interpessoal, ele quer ter mais credibilidade, ele quer ser visto como alguém que seja um líder, né? Mais especificamente voltado para a sua área, que é bem solene, que é séria, que o ambiente é mais organizado e mais racional. Então, o que nós podemos fazer para atender essa demanda? Primeiro de tudo, eu sugeri dar uma verticalizada nesse cabelo aqui, eliminando esse excesso lateral, e na parte de cima pode dar inclusive uma arrepiadazinha para contrapor esse traço mais vertical. E na linha capilar, a ideia é deixá-la também mais quadrada. Eu sugeri também deixar a sobrancelha com aspecto de mais reto, tirar um pouquinho dessa curva aqui. E com relação à parte da barba, que é no terço inferior, né, onde fica a mandíbula, quebrar um pouquinho essa curva, né, porque essa curva ela acaba deixando toda a estrutura do terço inferior, pegando pelo queixo também, com aspecto de arredondado. Vamos ver então como que ficou na prática essas pequenas mudanças que sugerimos. E esse foi o resultado, ficou bem bacana, conversando com a imagem que ele pretendia transmitir. Perceberam que não basta você simplesmente mudar, porque o cabelo dele já estava bom, a barba já estava boa, mas não estavam comunicando o que ele desejava. Então agora existe uma linguagem inconsciente para transmitir o que ele realmente estava querendo. Agora, colocando o óculos, né, como ele utiliza o óculos, se ele quiser quebrar um pouquinho mais esse lado, né, fazendo um contraponto de todos esses traços retos, né, que nós colocamos, então ele pode utilizar o mesmo óculos. Mas vamos imaginar que ele quisesse ainda reforçar mais o lado racional. Então ele deveria utilizar um óculos como esse. E como a sugestão da sobrancelha já está ali mais retinha, o óculos ainda poderia ter uma pequena elevação ascendente conforme a gente vê na imagem. E agora nós estamos vendo o antes e o depois. Repare que tanto o antes quanto o depois, ambos estão ótimos. Mas a questão é, está transmitindo o que realmente eu almejo? Está transmitindo o que realmente o meu ambiente de trabalho espera de mim? Esse é o objetivo de mudar. Não é mudar por mudar. É mudança com um propósito específico. Com isso você repara que não tem melhor nem pior. Tem o que combina com a imagem que eu preciso transmitir. Eu prometi que eu daria uma mini aula explicando, né, todo o processo de modificação aí da imagem, né, do Everaldo, como você pode ver aí na imagem. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Brunizio, eu tenho mestrado na área de comunicação não verbal e já há bastante tempo estudo a morfopsicologia e a fisiognomonia. Ambas estudam a face pelo ponto de vista de uma resposta neurofisiológica que se desembocam nas terminações, ou seja, características do nosso interior que acabam sendo evidenciados no nosso exterior. Isso a partir de dois fatores, né? O primeiro, que é o genético, nós trazemos conosco nossas características genéticas, por isso que você parece, né, ou com seu pai ou com a sua mãe.
e também pelas características epigenéticas. Então essas não trazemos com os nossos pais. Essas se desenvolvem, se evoluem em cada um de nós de acordo com a nossa adaptação no meio em que nós vivemos. Então essa adaptação ela é baseada pelo nosso processo do pensamento, né? Ou seja, tudo aquilo que eu penso, isso vai se transformar em uma emoção equivalente. Essa emoção vai ser evidenciada no nosso exterior. Por exemplo, pessoa que revive, né, vamos dizer assim, muitos anos a raiva, então ela pode ficar com expressão já fixa de raiva. Pessoas que são mais passivas e mais vulneráveis, mais fracas no seu lidar com a vida, ela pode ficar mais, vamos dizer assim, mais flácidos da face. Então é um pequeno exemplo aí de uma resposta epigenética, tá? Que é conforme nós desenvolvemos além da nossa característica genética, como nós nos desenvolvemos no meio em que nós vivemos. Isso tem a ver com, eu falei do pensamento, né? Mas o ambiente em que nós vivemos, a alimentação, né, nossa no decorrer da nossa vida. Então tudo isso, se a pessoa ingere muito açúcar, se ela ingere muito... Então esses alimentos que não nutrem, tudo isso quando se junta vão trazer, né, uma característica que vai se evidenciar no nosso exterior. Então as principais características aqui, a primeira delas foi a questão dos traços, né, no cabelo, que são muito arredondados. E a linha capilar, ela tem uma particularidade, né? Ela traz informações para a gente de que é uma testa muito comum de escritores, pessoas religiosas, intelectuais, a linha capilar arredondada. Então essa é uma característica de intuição. Então se a pessoa ela é intuitiva, se ela é sonhadora, se ela tem a imaginação fértil, vai ser comumente evidenciado nela essa característica aqui, olha. E em um nível inconsciente, isso também vai comunicar para as pessoas esse lado, né? Esse lado mais artístico, até mais caridoso também, porque tudo que é linha curva tem a ver com o emocional, com o intuitivo, com o artístico, vai ser sempre assim. Quer ver outra característica que eu mencionei lá? São as sobrancelhas. Olha como é que era, que eu sugeri que ele fizesse um trabalho de harmonização na sobrancelha, não necessariamente uma harmonização definitiva, né? Mas que deixasse ela um pouco mais reta. Mas primeiro vamos falar aqui o que significa a sobrancelha mais arredondada. O mais arredondado é pessoa com foco em pessoas. É uma característica assim, de relacionamento, uma característica de mais abertura, né? Então, se a pessoa ela tem a sobrancelha arredondada, você naturalmente já sabe que é uma pessoa mais aberta, mais sensível, mais amigável, mais passional e até mesmo mais atenciosa, porque o foco dela tende a ser em pessoas. Outro ponto aqui, né, muito importante, é da barba dele. Você percebe que ele dá muito volume nessa região aqui e a barba acaba deixando esse terço inferior dele arredondado. Essa característica é característica de bondade, de flexibilidade, de doçura. Então traz essa região do terço inferior mais arredondado. Então, se juntando com as outras partes que eu já mencionei, que fala que tem a ver com essa questão mais emocional. Então, como essa região aqui é de combate, quanto mais arredondado, mais aspecto de menos combativo a pessoa vai ter. Mais humanitário será o lado dela, né? Mais hospitaleiro. Percebe, pessoal? Então, pelo conhecimento da análise do rosto, né, da leitura facial, eu já sei isso tudo, mesmo que ele não fale para mim. Então, eu já sei que ele passa essa característica. Agora é o seguinte, por que ele quer mudar? Eu quero mudar porque eu trabalho em um meio onde se exige muita lógica, né, e as pessoas não acreditam em mim. As pessoas não levam muita fé em mim. Às vezes, elas me acham muito bobinho. Elas me acham muito flu-flu, sei lá, parece que a masculinidade, por mais que o meu cabelo seja legal, por mais que eu estou aqui com barba, mas parece que eu não estou comunicando, não diria nem a seriedade, mas esse impacto, né, de mais racionalidade, de mais frieza, né? Então, nesse caso, ele pode sim fazer aquela modificação, porém com a ressalva de que talvez ele vá passar incongruência. Duas coisas podem acontecer. Ou ele vai se sentir
com mais masculinidade, né? Ele efetuando essa mudança, ou então ele não vai se sentir muito adaptado com aquela imagem. Às vezes você tem uma masculinidade que ela está reprimida. E quando você muda a face, uau, aquilo vem à tona. Maravilhoso isso. Agora, o problema é que se você fizer essa mudança e você se olhar no espelho e não se sentir, né, essa virilidade toda. Então, por isso que o bom é que essas modificações, elas são temporárias, são harmonizações faciais, só que não é harmonização daquelas, né, invasiva, é uma harmonização não invasiva, que você muda cabelo, muda a sobrancelha, muda a barba, mas daqui a 2, 3 semanas você já pode estar como antes. E se uma pessoa faz essa modificação e ela não se sentir adaptada, ou seja, ela não conseguir puxar essa masculinidade dela, daqui a pouquinho ela volta a ser quem ela era antes e ela não vai mais conseguir voltar, né, na pessoa que fez esse trabalho de modificação nela. Agora vamos ver aqui já com as mudanças, né, que foram solicitadas. Ó, você já vê que o cabelo ele já está reto do jeito que eu mencionei e ainda tem a jogadinha aqui, olha, que é para dar uma espécie mais de movimento, né? Porque senão vai ficar muito rígido também, né? Porque essas características mais arredondadas, elas remetem, elas apontam para mais rigidez também, para mais quadrado. Não é à toa que as características estão quadradas. Então vamos ver por parte. Essa linha, essa região capilar aqui, olha, mais arredondada, deixando mais quadrada, olha, testa mais quadrada, vai trazer essa, vamos dizer assim, essa imagem de profissional, de chefe, né, de líder. A pessoa com aspecto de liderança puxando mais para o racional, para o lógico, vão pensar mais do que sentir. Elas vão dar mais valor à lógica do que o lado emotivo. Então, por isso que você precisa saber o porquê você está querendo fazer essa mudança. Ó. Esse lado aqui, olha, ele vai ser o mais... Ele vai ser... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Ó, ele vai ser mais racional, como eu falei, vai ser mais científico, ele vai puxar mais para organização, porque o arredondado é mais artístico. O artístico não necessariamente combina com ordem. Tá arriscado você fazer essa mudança aqui, você se sentir uma necessidade maior de organizar o seu espaço. Você fica mais analítico, fica mais prático, fica mais metódico, fica mais objetivo. Essa característica do quadrado, tá? Nessa região aqui, porque a nossa testa está ligado ao processo do pensamento, enquanto essa região aqui, ela está ligada mais ao processo da execução. Então, e por falar em execução, esse lado aqui, repara que a sugestão foi trazer mais, vamos dizer assim, movimentos, tirar aquele movimentos de círculo e trazer mais ângulo, né? Tanto vertical quanto horizontal. Você pode ver aqui, olha. Então, com isso, vai trazer mais essa visão de masculinidade, mais virilidade, trazer mais sensualidade. Talvez a pessoa bote essas características aqui e ela começa até a ficar com vontade de se cuidar mais do corpo, porque isso traz um lado mais decidido, tá? O outro lado mais arredondado não é tão decidido, é menos decidido. Aqui não, aqui deixa característica mais combativa, mais desejo por liderança, por controle e também evidencia mais potência sexual. Por isso que a mulher, quando olha essa característica aqui, ela vê a característica do macho alfa, tá certo? E além de tudo, ainda falei da sobrancelha, olha, a sobrancelha mais reta, tirando o aspecto arredondado. Então isso vai tirar aquela emotividade toda e vai trazer mais frieza, vai trazer mais ideia de controle emocional, mais pauta na realidade, mais objetividade combinando com o que a gente já viu, menos sentimentalismo e mais pé no chão. Então essas são as principais mudanças aí que vão ser percebidas e vão ser assimiladas pelo neurônio espelho da pessoa quando faz essas mudanças. Aí eu pergunto para vocês, o que adianta você simplesmente mudar por mudar? Não, você tem que saber o porquê você está mudando. Porque dependendo da situação, vale mais a pena você manter assim, olha, você manter o lado aqui como a gente vê, desse lado aqui, olha. Por quê? Porque se você é mais artístico, é melhor você permanecer desse jeito aqui. Se você é mais filosófico, é melhor manter desse lado aqui. Se você é mais
vamos dizer assim, puxa para as artes de modo geral, para aquilo que é subjetivo, esse lado aqui vai atender melhor às suas expectativas. Agora, se você puxa mais para o lado científico, se você precisa mostrar mais credibilidade, né, num ambiente de trabalho mais, vamos dizer assim, mais solene, mais sério, aí é essa realidade aqui, olha. Disruptivo? Aí não, aí tem que ser essa realidade aqui. Então, meu amigo e minha amiga, né, você tem que ver, não sei se é você ou se o seu cliente, qual a imagem o seu cliente quer passar. O ponto de partida é esse. Não é simplesmente mudar por mudar. Ah, porque esse aqui combina mais com o meu rosto. Combina com o seu rosto, mas não combina com a imagem que você quer transmitir. Qual a imagem você quer transmitir? Então, por isso que eu estou mostrando para você é só uma pinceladinha. Aí eu deixo aqui a proposta, né? Se você quiser aprender a analisar o comportamento, né, e impressões, né, que o rosto está passando, ou seja, pelas características facial, eu convido você a conhecer também, né, o curso Análise de Rosto, porque lá, além disso, você vai ter todo o respaldo técnico, né, entender mais detalhadamente essa questão técnica e você também com certeza vai se diferenciar no mercado de trabalho. Pô, é totalmente fora da caixa, né? O cliente chega até você e você só em olhar para ele, você já sabe identificar o que a imagem dele está transmitindo. Então agora é a hora. Vai lá e eu não sei onde é que tem algum botão aí de matrícula, né? Algum link, então se matricule. Agora, só tome cuidado com uma coisa. Esse conhecimento, ele acaba desvendando os nossos olhos, né? E a gente acaba vendo coisas nas outras pessoas que poucas veem. Então, se você não tem, não vou dizer nem maturidade emocional, mas se você não tem força emocional para ver esse outro lado, então realmente talvez esse curso não seja para você. É por isso que muitos terapeutas estudam leitura do rosto, por causa dessa visão que se abre, né, de desnudar o cliente. Ele acaba fazendo o raio-x ali do cliente. E é por isso que o processo terapêutico, com quem entende, né, de leitura facial, ele acaba sendo muito mais eficaz. Porque muitas vezes o cliente não vai verbalizar, né? E você consegue capturar. Da mesma forma, né, o pessoal que mexe tanto lá com estética do cabelo, estética de sobrancelha, de cílio, maquiagem, pessoal do visagismo, da consultoria de imagem, esse conhecimento ele desvenda os olhos, ele faz explodir a cabeça. Então aproveite que está com um valor muito bacana esse curso. E se você, por acaso, acessar não gostar, você ainda pode devolver o seu dinheiro. Você tem 7 dias ainda para decidir se realmente esse curso ele faz sentido para você. Só posso te dizer uma coisa. Até hoje, tanto tempo que esse curso está no ar, grandes profissionais do mercado já estão inscritos nele. E inclusive já teve gente que foi na televisão para falar de leitura facial com o gabarito que tem, né, dentro do curso de análise de rosto. E até hoje não tive nenhuma pessoa que falou, não gostei desse curso, quero a devolução do meu dinheiro. Até hoje não teve uma pessoa que pediu estorno. Então talvez só esteja faltando esse empurrãozinho aí para você dar um upgrade no seu sucesso profissional aí, na sua evolução profissional, tá certo? Então aguardo você do outro lado. Vem comigo. Forte abraço. Valeu!